O que é gomi? Você sabe o que é gomi? E nesse documentário do NHK, ele fala sobre gomi communication, que é uma das primeiras estranhamento que teve entre os brasileiros e os japoneses é em relação ao lixo. Como é que nós lidamos com lixo? E o japonês, ele é muito neurótico com relação a lixo. Primeiro, você sabe que o Japão é um país limpo, 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 limpo. A limpeza japonesa, ela tem a ver com o budismo, que tem a ver com pureza, e também é um país que sempre teve muita água. Então, é um país que tem muita água, tem o hábito de lavar, de limpar, e tem essa coisa toda. E o lixo, eles já estavam muito assim na coleta seletiva. Então, cada dia da semana tem o lixo certo. Tem o lixo orgânico, tem o lixo de vidro, tem o lixo de metal, tem o lixo de materiais eletrônicos, enfim, é tudo muito, muito separado. E o governo e a prefeitura cobra pela coleta do lixo. Então, o japonês, se ele põe o lixo no dia errado ou coisa errada, ele tem que pagar uma multa. E aí a neurose era: os brasileiros chegam no Japão, não tinha noção nenhuma, tudo é lixo para ele. Ele põe tudo no saco e joga no dia. E aí os japoneses ficavam enlouquecidos porque a gente colocava o lixo todo errado. E para compreender o descarte correto do lixo, sabe? Então, assim, era uma das primeiras coisas quando a gente chegava no alojamento, eles falavam sobre o lixo. Então tinha as regras falando sobre o lixo e o lixo, qual lixo é reciclável, qual lixo é incinerado e, e é uma loucura. E aí a história do gomi começou assim. Quando eu cheguei no Japão, eu fiquei num alojamento de brasileiros na cidade de Osaka. E a priori eu ia fazer um trabalho num supermercado. Só que deu ruim e não deu certo a vaga. Ou seja, eu fui para o Japão com o emprego certo, chegou lá, não deu certo, fiquei desempregada. Mas eu estava por uma empreiteira, então eles me deixaram no alojamento e falaram: a gente vai encontrar uma outra vaga para você. E como eu estava indo nas primeiras vagas de mulheres solteiras, tudo ainda era muito assim incerto, muito novo, muito diferente, estava todo mundo com aquela história e tal. E a preocupação, porque era mulheres solteiras, muito novas, né? Então, e aí a gente ficou 2 meses naquele alojamento, sem trabalhar, esperando encontrar a vaga. E aí a gente ficava convivendo com os brasileiros que já estavam trabalhando. E naquele alojamento você tinha famílias, crianças, homens, né, pais de família. Tava as brasileiradas toda lá naquele alojamento e a gente no meio ali ocupava um dos quartos e a gente ficava lá. E aí, convivendo com os brasileiros, começamos a entender como é que era a vida de um decasseque lá no Japão, né? Como é que a rotina, 12 horas de trabalho, as horas extras, como é que eles se alimentavam, como eles se divertiam. E aí rolou a história do gomi. Gomi é lixo. Os brasileiros lá, que já estavam há mais tempo, eles não entendiam por que o japonês jogava no lixo coisas boas. E para o japonês aquilo era descarte. Para ele não tinha mais utilidade. Ele nunca imaginou que para outra pessoa pudesse ter utilidade. Então ele descartava no lixo. E para o brasileiro que chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, que não tinha acesso a eletrodomésticos, quando a gente olhava aqueles eletrodomésticos sendo descartados no lixo, a gente falava motainai, quer dizer, desperdício. A gente queria catar pra gente. Porque a gente chegou lá, a gente não tinha nada. Não tinha eletrodoméstico, não tinha roupa, não tinha nada, porque, assim, primeiro que a gente foi só de mala. Chegando lá, as nossas roupas não serviam para nada. Assim, não serve pro frio de lá, né? Então, não era só assim que estar na moda ou não estar na moda. Ela não era, a nossa roupa não era funcional no Japão, né? E a gente viu os japoneses descartando, porque lá já estava com toda a coisa da economia e tal, e eles se acostumaram
a consumir e descartar, porque é tudo lá é Shinhatsubai, é a última novidade. Então eles queriam consumir as últimas novidades. E aí começava a descartar coisas seminovas. E a gente que era brasileiro, olhando aquilo, a gente não, a gente queria pegar pra gente. Aí começa, entre os brasileiros, a história do gomi, que era o quê? A gente ia nos condomínios no dia de descarte de produtos eletrônicos, porque eles tinham um dia da semana que eles descartavam eletrodomésticos, produtos eletrônicos, roupas, que não era o lixo comum, era um lixo especial. E ele ficava num determinado container, não, numa determinada área separada, e aí eles descartavam, tudo que eles não queriam mais, eles descartavam ali. Como os japoneses são muito limpos, muito corretos, tudo era descartado no lugar certo, com um respeito muito grande, né? Então, você via as roupas, os travesseiros todos embalados, dobrados, os eletrodomésticos com os fios todos enroladinhos. Inclusive tinha até uma regra, quando o eletrodoméstico estava quebrado, eles cortavam na tomada, então, e a gente sabia que não tinha, que não funcionava. E aí a gente ia, depois, às 11 horas da noite nesse condomínio, entrava lá escondido, olhava o que a gente queria, pegava, botava nas costas e voltava para o alojamento. Caso aquilo não funcionasse, a gente tinha que voltar para o condomínio e deixar lá de volta. Por quê? Porque mais tarde a prefeitura ia lá e levava tudo. Então essa era a história do gomi, que era assim. Então eu fui frequentadora de gomi durante um tempo, sim, e convivi com outros brasileiros e eu queria muito ir no gomi. O pessoal ouvia histórias do lixão do Japão e eu falava, eu quero conhecer esse lixão, meu Deus, eu quero conhecer esse lixão. E ninguém queria me levar, porque eu era brasileira, era nova. Eles falaram, não, você vai fazer confusão ali, a gente não vai levar, é muito arriscado. E era arriscado, porque a gente tava fazendo uma coisa ilegal, né? Mas eu falei, mas eu quero ir. Até que um dia um brasileiro decidiu me levar e me apresentar o gomi no Japão. Aí foi demais, né? Porque a gente viu um outro mundo. Para o japonês era descarte, pra gente aquilo era ouro, né? Então ali eu aprendi uma coisa muito importante, o respeito no descarte. Que eu acho que é uma coisa importante da gente falar, o respeito do descarte. Então, assim, para você não serve mais, mas se você descarta com respeito, você dá dignidade para outra pessoa que pode achar aquilo útil. Agora, se você descarta tudo misturado, mistura um eletrodoméstico ou uma coisa com comida, com não sei o que, aí a outra pessoa, para poder pegar aquilo, é complicado, né? Então, o descarte, ele precisa ser feito com respeito, pensando, para mim não serve, mas pode ser que para alguém sirva. Então, a forma como que eu vou descartar mostra este respeito a outra pessoa. E o que eu trago para mim na vida é disso. Tudo o que eu vou descartar, porque para mim não serve, eu separo, eu deixo lavado, eu organizo, sabe? E aí eu dou o destino, ou mesmo quando eu vou colocar para reciclagem, aqui no Brasil agora a gente já tem o dia dos reciclados, eu deixo tudo organizado. E aí passa, na minha rua passa algumas pessoas, um senhor que recolhe as coisas que interessa a ele, porque depois ele vai trocar, ele vai fazer dinheiro com aquilo, mas já tá tudo separado, né? Então, o descarte de uma forma respeitosa, essa é uma coisa muito importante que eu aprendi frequentando os lixões no Japão.